A falta de convivência familiar e de afeto dos pais pelos filhos pode ser motivo de pedido de indenização na justiça? É possível obrigar alguém a amar? Quais são os deveres da paternidade responsável? Para esclarecer essas e outras dúvidas sobre esse assunto, que é o tema do programa Saiba Mais de hoje, nosso convidado é o jurista Yuri Soares de Mello. Olá, tudo bem? Tudo bem, como vai? Estamos aí mais uma vez, né? Tudo jóia. Para começar nosso bate-papo, esse assunto, né, abandono afetivo, é um tema bem moderno e bem recente no direito, não é isso? Não tenha dúvida, nós estamos diante de uma situação absolutamente diferenciada, em que aborda aspectos sentimentais, né, da convivência familiar. Esses aspectos geram basicamente uma trilogia, em que a gente chama de amor, carinho e a própria atenção. Então, hoje no Brasil, passou a olhar de uma forma mais específica, digamos assim, uma forma mais cuidadosa a questão da atenção entre pais e filhos, né? A gente vem de uma cultura, infelizmente, que é uma cultura em que não se privilegia a atenção máxima na criação dos filhos, né? Então, a gente observa, claro que existe uma grande exceção, até porque os filhos são muito bem criados pelos pais, na sua grande maioria. Mas, infelizmente, existem alguns pais que não se comprometem com essa convivência e acham que o fato de pagar pensão alimentícia lhe dá o direito de não ter contato mais com seu filho. Então, eu estou pagando a pensão alimentícia e não vou ter mais contato com meu filho. Só que a criança, ela passa por um processo de desenvolvimento. Na psicanálise, né, a gente sempre aborda esses pontos, como primeira infância, por exemplo, que vai de 1 ano a 5 anos. E nessa primeira infância, é fundamental a participação e a orientação dos pais. Então, a falta do pai ou da mãe na orientação da criança em aspectos básicos de convivência do dia a dia, não só aspectos educacionais, mas aspectos voltados à orientação da saúde, da higienização da criança, fazem com que a criança possa criar algum bloqueio ou algum distúrbio ou até mesmo algum transtorno psicológico que vá afetar a sua vida na fase adulta. O senhor disse aí sobre essa questão ser recente no Brasil. Outros países já têm uma legislação específica sobre esse tema, abandono afetivo? Gosto de falar sempre sobre a Inglaterra e sobre os Estados Unidos, né? São 2 países que chamamos de primeiro mundo, né? E estão bastante avançados na garantia dos direitos fundamentais, lembrando que direitos fundamentais são direitos humanos positivados dentro da Constituição, no caso da Constituição brasileira, e também positivados, escritos nas constituições desses países. Embora a Constituição da Inglaterra seja uma Constituição basicamente não escrita. Mas o fato de não ser escrita não quer dizer que o direito costumeiro que se pratica lá na Inglaterra não privilegia essa atenção à criança, não tenha dúvida disso. Então, essa questão da atenção à criança, a gente observa bastante em países de primeiro mundo, onde a conscientização estabelecida na sociedade com relação ao cuidado da criança, por exemplo, você tem uma participação do pai dentro do colégio. Às vezes os pais acham que é só pegar a criança e jogar lá dentro do colégio, que o colégio, a escola, vai estabelecer a boa educação. Não, não é isso. Quer dizer, a educação, ela vem de dentro de casa. Quer dizer, você dá atenção afetivamente a seu filho, já de dentro de casa, é fundamental. E isso não é desculpa, eu sou separado da mãe, não convivo com ela e tal. Isso não é desculpa para você não ter acesso ao seu filho. Muito bem sábia foi a decisão do STJ nesse sentido, em dizer que não basta apenas você pagar a pensão alimentícia. Há necessidade de você ter convivência. Essa convivência, ela vem basicamente das regulamentações de visitas que são feitas quando temos um processo de separação ou processo de divórcio. E elas devem ser seguidas à risca, né? Exatamente para evitar esses transtornos da vida da criança posteriormente. O senhor tocou num assunto interessante que eu já ia perguntar agora, né? Esse tema tomou mais visibilidade nos últimos tempos, agora por conta de uma decisão do STJ de um filho que pediu indenização para o pai, mesmo ele pagando toda a pensão, né? Como é que foi visto isso pela nossa lei brasileira? Como é que foi julgado esse caso? Entendo como um avanço. Acho que a gente está privilegiando aí exatamente a instituição família, né? E deixar bem claro àqueles pais e mães que acham que o fato de pagarem pensão já supre
o efeito da criação da criança, de que isso não é verdade, né? A pensão, ela cumpre com as obrigações do ponto de vista material, alimentação, escola, saúde, mas a questão da atenção, como eu disse, da trilogia, né? Do amor, do carinho e da atenção, ela tem que se dar na convivência. E essa convivência é fundamental. E o STJ realmente privilegia isso. Mostra à sociedade brasileira e às pessoas, aqueles pais que não dão atenção aos seus filhos, né, de que podem pagar financeiramente por isso. Então, esse é o grande ponto. Seria uma espécie até de punição, né, que nós temos, se formos levar em consideração esse aspecto de julgamento do STJ. E diante das nossas leis, como é que é visto esse ato? É um ato ilícito ou vai para o lado criminal? Pois é, temos que ter cuidado com outro aspecto, muito boa essa pergunta, porque nós temos os abandonos morais e intelectuais do Código Penal. Existem pais, por exemplo, que abandonam mesmo o filho, né? Não quer nem saber do filho, nem paga pensão nem nada. Podem responder criminalmente por isso, inclusive até ser presos. Essa decisão do STJ, ela tem uma característica cível, é uma característica indenizatória, ou seja, ela privilegia realmente esse aspecto da falta, da negligência do pai e não conceder realmente, digamos assim, a orientação afetiva a seu filho. Mas, claro, em casos mais graves, não tenha dúvida, o pai pode ser efetivamente preso, não tenha dúvida disso, e responder um crime de reclusão que vai aí acima de 3 anos de cadeia. E o que a lei hoje fala exatamente sobre o que é abandono afetivo? Como caracterizar o abandono afetivo? O abandono afetivo, ele tem um aspecto jurisprudencial e doutrinário com diversas nuances de posicionamento. Há fontes na doutrina que são a favor dessa decisão e outras fontes que acham que isso não tem nada a ver, que essa decisão do STJ não é privilegiada. Por quê? Essa corrente que é desfavorável entende que o pai não é obrigado efetivamente a querer estar ao lado de seu filho. Ele tem a liberdade de querer conviver com ele ou não. Essa é uma linha contrária a esse posicionamento do STJ. Mas eu penso que nós temos que avançar, né? Nós caminhamos num país democrático, num país que privilegia os direitos e as garantias constitucionais, as liberdades constitucionais, e dentro dessa ótica, especificamente, nós estamos caminhando. Eu espero que essa decisão realmente não seja reformada. E espero que ela sirva como fonte vinculante aos juízes brasileiros quanto a essa ideia do abandono afetivo. Na verdade, o termo afetivo, ele se reporta à questão do amor mesmo. E que amor é esse, né? Esse é o amor incondicional. É o amor sem cobranças, é o amor em desapego. É aquele amor em que você faz tudo pelo seu filho sem cobrar absolutamente nada. Uma pausa agora no nosso bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo. O programa Saiba Mais volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é abandono afetivo. O nosso convidado, que está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse assunto, é o jurista Yuri Soares de Mello. Para continuar nosso bate-papo, a gente terminou o último bloco falando sobre amor. O que a justiça, o que a lei fala sobre amor. Esse abandono afetivo pode ser caracterizado a partir do momento que a mulher descobre que está grávida ou só a partir do momento que o filho nasce, que o pai já cria um vínculo ali ao ver o filho ou não? Como que a lei vê tudo isso? Muito bem, a legislação brasileira é bastante inovadora nesse ponto. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, nós tivemos uma modificação no Código Civil brasileiro com a aprovação da lei que fala sobre os alimentos gravídicos. Olha que interessante. Até então, não era possível você cobrar pensão alimentícia, né, enquanto a mulher estivesse grávida. Então, havia necessidade de que a criança nascesse primeiro. Então, a legislação brasileira é bastante inovadora nesse sentido. E nós temos agora, recentemente, uma lei que fala sobre os alimentos gravídicos. Estamos falando de amor, de atenção, de afetividade com relação voltados à ótica do abandono.
Então, às vezes os pais acham assim, né? Ah, a moça está grávida, não foi feito o exame investigatório de paternidade e por isso eu não tenho que dar absolutamente nenhuma atenção àquele nascituro, aquela criança que vai nascer. Engano seu. Vai aí um alerta, né? A mulher já pode entrar na justiça requerendo uma coisa chamada alimentos gravídicos. E os pais podem efetivamente pagá-los esses alimentos gravídicos, independentemente de se fazer a ação de reconhecimento de paternidade, o que pode ser verificado posteriormente. Apenas um alerta, caso esses filhos esse filho não seja daquele pai e ele pagou alimentos gravídicos, há duas correntes na doutrina brasileira. Uma que diz que a mãe deverá indenizar o pai pelos valores pagos e outra diz que isso não tem nada a ver, fica absolutamente embutido naquela situação da gravidez. Então, veja, o amor, o carinho e a atenção, é a trilogia que estamos aqui discutindo, Revoltadas ao Abandono, ele não começa depois que a criança nascer, ele já começa no momento, eu diria até mais profundo um pouco, no momento da concepção da mulher, o namoro pela criança e pelo seu filho já nasce ali. E esse valor da pensão alimentícia, dos alimentos gravídicos, como é que ele é estipulado? Olha, nós temos um binômio na legislação brasileira que se chama necessidades-possibilidades. Então, o juiz vai fazer um encaixe dessa possibilidade, a possibilidade de pagamento do pai com a necessidade para suprir, digamos ali, a assistência àquela mulher grávida. Então, é muito relativo, depende. Por exemplo, pessoas que têm, a gente às vezes vê uma discrepância muito grande, né? Às vezes, pessoas que são mais ricas, que têm mais dinheiro, pagar, sei lá, 30, 40 mil reais, dá um exemplo, apenas de pensão, e pessoas que têm valores menores, pagar meio salário mínimo. Aí você pergunta, como isso pode acontecer? Ora, isso pode acontecer porque o que se leva em consideração é a renda daquela pessoa que vai pagar. Então, é muito relativo os valores que são pagos ali. Claro que, às vezes, valores menores não suprem, né, toda a necessidade da mulher, mas ainda assim há que se fazer uma adequação com a renda daquele que vai efetivamente pagar. Já que a gente está falando de alimentos gravídicos, vamos deixar bem clara a diferença entre essa ajuda no momento da gravidez e esse abandono afetivo. Quando que um é caracterizado, como que é feita essa diferença? Muito bem. Pelo STJ, o abandono afetivo ele ocorreria, de acordo com a decisão, após o nascimento. Tá? Deixar muito bem claro isso. Nós estamos abordando alguns temas aqui de ordem mais profunda, e aqui eu voltei a um posicionamento doutrinário de que poderia ser também caracterizado desde a gravidez. Mas na decisão do STJ, claro, a observação é após o nascimento da criança e que o pai não teve aquele cuidado de convivência, não teve a orientação devida à criança, quer dizer, então ele realmente abandonou, pagou a pensão, mas não foi aquele pai presente, aquele pai orientador, aquele pai que efetivamente poderia trazer grandes benefícios à vida do filho do ponto de vista da orientação. Então, do ponto de vista do STJ, seria realmente após o nascimento. E como que o filho deve buscar esse reparo, vamos assim dizer, se é que tem como reparar? Ou é a mãe que deve buscar isso logo na criança quando pequena ou não, esperar passar uma fase, chegar à adolescência, às vezes até a fase adulta? Como analisar esse tipo de situação? Boa pergunta. Se for antes uma menor de idade, né, tanto o menor púbere quanto o menor impúbere, que são menores abaixo de 18 anos de idade, a ação pode ser feita pela mãe, aliás, pelo filho, representado por sua genitora. E se for após os 18 anos, é uma ação indenizatória autônoma feita pelo próprio filho. Aí ele vai juntar as provas que caracterizaram esse abandono em relação a seu pai e já existe a possibilidade de você fazer o pedido. Isso vai ser discutido em primeira instância, vamos ver qual o posicionamento do juiz, porque não é uma questão pacificada ainda hoje no Brasil. Então, se for um juiz mais afeto à decisão do STJ, vai dar uma decisão favorável, fixando um valor a ser pago. Salvo engano, no caso do STJ, o valor foi em torno de 200 e poucos mil reais. Isso vai variar de caso a caso e isso vai ser fixado especificamente pelo Poder Judiciário. E como comprovar esse abandono afetivo? Olha, nós temos várias formas, né? Uma das formas mais importantes que eu penso seria a prova testemunhal mesmo.
Você trazer as pessoas que estavam ali, pode ser até através de informantes, se forem parentes, né? De qualquer forma, para trazer essa informação, o dia a dia, pessoas que conviveram com esse jovem e de que o pai dele não estava presente no seu dia a dia. Eu já vi casos, por exemplo, em situações de pais que não participaram de aniversários dos filhos, até casamentos, não entrou ali no casamento, né, com a filha ou com o filho. Então são coisas assim que trazem bastante constrangimento, que trazem infelicidade ao filho e podem, como muito bem observado, trazer algum tipo de transtorno aí a essa criança na sua fase adulta. Mais uma pausa na nossa entrevista, o programa Saiba Mais vai para mais um intervalo, é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. Hoje o assunto é abandono afetivo. Quem está esclarecendo todas as dúvidas sobre esse tema para a gente é o jurista Yuri Soares de Mello. Continuando nossa entrevista, né? A gente terminou o último bloco falando sobre o abandono afetivo até na fase adulta, né? Às vezes um momento importante, como uma formatura, um casamento, e mais adiante, o inverso, o filho abandona o pai numa fase que ele está debilitado, como um pai idoso, às vezes doente, que está acamado, ou às vezes está internado em algum abrigo. Como que é vista essa situação? A situação é absolutamente séria. A Constituição Federal Brasileira, a partir do artigo 226, determina que cabe aos pais cuidarem de seus filhos. E na segunda parte desse artigo, a Constituição é bastante clara, no sentido de dizer que cabe aos filhos cuidarem de seus pais na velhice, na enfermidade e em outros aspectos que, porventura, vier a ser necessário aos pais. Então, veja que a situação encontra guarida num dispositivo constitucional. Então, muitas vezes os filhos acham que os pais, pelo fato de estarem mais velhos, não prestam o auxílio necessário do ponto de vista do cuidado a seus pais. Bom, é uma situação absolutamente muito séria e que pode gerar, inclusive, um apenamento a essa pessoa, caso caracterize algum tipo de abandono nesse sentido. Então, eu queria deixar muito claro aqui que essa questão do abandono, quando analisamos, não é só realmente das crianças. Nós temos o abandono das pessoas idosas também. E cabe efetivamente aos filhos suprirem essas necessidades dos pais. Não só do ponto de vista do amor, do carinho e da atenção, mas também do ponto de vista financeiro. Então, às vezes, os filhos acham que nada, não tem obrigação nenhuma com meu pai. Não, a obrigação é absolutamente nas duas pontas, do pai com o filho, como também do filho com o pai. Isso pode acarretar uma série de situações na vida do filho. Inclusive, o pai pode pedir pensão alimentícia para o seu filho, caso ele não consiga suprir com as suas necessidades. Por exemplo, você falou muito bem, casos de Alzheimer, né, que há necessidade de cuidados especiais. Apenas estou pegando como exemplo aqui essa doença. A questão da medicação, né, com a medicação muito intensa. A questão da fisioterapia. A questão até mesmo da acupuntura, de processos psicoterápicos que devem ser realizados com esse pai ou essa mãe que tem Alzheimer. Então, o trabalho realmente é bastante intenso e exige um cuidado de toda a família, principalmente dos filhos. Então, deixar muito claro isso, que a legislação do idoso, ela já vem estabelecendo esse cuidado, e esse cuidado deve ser verificado pelos filhos à risca. E quem for condenado por abandono afetivo, seja pais ou os filhos nesse caso, como que fica a questão das penas? Eles podem ser presos? O abandono afetivo, da forma que estamos falando aqui, ele é uma pena, vamos chamar de pena, entre aspas, cível, né? É uma punição cível. Mas, claro, se verificar que há um abandono mesmo, digamos assim, do ponto de vista físico, técnico, o pai ou a mãe ou o próprio filho pode ser preso, não tenha dúvida disso. Aquele filho, por exemplo, que pega o pai e larga dentro de uma casa e some e desaparece, por exemplo, pai idoso, pode ser preso. Isso caracteriza um abandono mesmo, físico, um abandono moral, um abandono intelectual. Aquele pai que
deixa de prestar o cuidado efetivo a seu filho, ou o filho que deixa de prestar o cuidado efetivo ao pai, pode ser preso, pode ser, inclusive, condenado a um crime de pena de reclusão. E esse crime de reclusão tem um regime de cumprimento inicial fechado. Então, tem que tomar muito cuidado, a situação é séria. O Brasil hoje, graças a Deus, ele caminha para uma valorização exatamente da instituição familiar. E essa valorização, ela se mostra do ponto de vista mais rígida. E quando isso não acontece, o judiciário está aí, exatamente para aplicar a legislação e fazer com que as normas efetivamente sejam cumpridas. É interessante ver que a lei está do lado da pessoa que tem todo esse dano aí, porque é um dano complicado de ser reparado. E a gente sabe que por mais que receba uma boa indenização, que consiga ter um bem, algo material que supre uma necessidade, essa carência, vamos assim dizer, dificilmente é superada. Como que é vista essa questão? Porque os danos psicológicos, em muitos casos, não têm reparação. Não tenha dúvida, nós podemos ter situações de neuroses que são criadas. O que seriam essas neuroses? Elas seriam comportamentos psicológicos, vamos chamar assim, e que fariam com que as pessoas, de alguma forma, sentissem o seu comportamento, digamos assim, mental comprometido. Seriam pessoas que teriam mais irritabilidade, pessoas que teriam mais complicações nos estudos, podendo evoluir até para psicoses. Essas psicoses já seriam comportamentos que de alguma forma afetariam aí efetivamente o pensamento das pessoas. E nas psicoses, essas afetações, elas comprometeriam o seu dia a dia. Tudo isso gerado pela falta também, seria uma característica, do tema que estamos abordando aqui, que é a questão do abandono. Então, como você falou muito bem, não é só a questão de pagar por isso, porque nem tudo tem preço. E o amor, ele não tem preço. O que a justiça faz é minimizar essas consequências na vida dessas pessoas que foram abandonadas. Apenas isso. Mas não esqueçam esses pais e essas mães, porque a grande verdade é que um dia você vai precisar de seus filhos também. E se você não soube dar o carinho efetivo, a atenção e o abraço necessário, não tenha dúvida, pode ser que você não receba o mesmo abraço no futuro. Pode até receber por força de lei, mas por força de uma determinação judicial. Mas o que vale realmente a pena, o judiciário ele não provém tudo, Ele tenta minimizar, mas nada melhor do que o amor, do que o respeito e de que a dignidade e a honestidade com seu filho, para você receber tudo isso de volta no futuro, não tem a menor dúvida disso. Para a gente encerrar rapidamente, a Justiça apenas está ajudando a colaborar, a mudar uma cultura que precisa ser mudada o quanto antes, não é isso? O Brasil caminha a passos médios. Antes era passos lentos, eu diria agora a passos médios. Mas tudo isso é um aspecto cultural, não tem a menor dúvida disso. Com o tempo e com o processo educacional, porque isso vem das nossas crianças. Esses aspectos de desenvolvimento psicológicos vêm das nossas crianças, é o aspecto educacional. Então estamos caminhando, com certeza, logo, logo, num futuro breve, estaremos também um país de primeiro mundo, em que há o respeito maior pelos direitos humanos, como Estados Unidos e outros países da Europa e outros países pelo mundo afora. O programa Saiba Mais está chegando ao fim. Agradeço a presença, a participação do jurista Yuri Soares de Mello. Obrigada por sua participação. Muito obrigado, um prazer estar aqui. E continue com a gente aqui na TV Justiça e até o próximo programa.